Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de escola bíblica, escola dominical. Desta feita vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro dá-se início logo após o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Então, os irmãos já podemos entender, o tribunal, a igreja, estudamos em lições anteriores, melhor dizendo, sobre o tribunal de Cristo, lição de número 6, lição de número 7, falamos sobre esse ponto importante que foi o tribunal de Cristo. E logo após o tribunal de Cristo, a igreja vai ser convidada a entrar para as bodas do Cordeiro. Capítulo 2, versículo número 4, do livro de Cantares, está escrito: levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Isso é um convite. Simbolicamente, Cristo convidando a igreja para as bodas e levar-nos à sala do banquete. E o seu estandarte era o amor. Cristo nos encherá do seu amor. Então, qual é o objetivo do tribunal? Os irmãos já observaram que o objetivo do tribunal era galardoar, e cada um receber conforme o serviço prestado aqui na terra, receber os seus galardões, ser galardoado. Então, o tribunal de Cristo vai ser um momento de ornamentação, podemos dizer assim, onde a igreja vai ser coroada, ser galardoada. E após isso, a igreja está preparada para entrar para o banquete celestial. Esse é o que vamos aprender aqui no primeiro objetivo específico da lição: destacar as bodas do Cordeiro. Esta é a grande celebração que acontecerá quando Cristo e sua igreja unir-se para sempre. Interessante que essa será a grande celebração quando Cristo e a igreja unir-se para sempre. Unir-se para sempre aqui, irmãos, essa união, podemos dizer, é uma união eterna, onde nada e mais ninguém nos separará de Cristo. Paulo diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a espada, o perigo, a fome, a nudez. Quem nos separará? Então, assim, tudo isso, nós somos entregue à morte todos os dias, e em tudo isso somos mais do que vencedor. Ele diz, porque estou certo de que nem a profundidade, nem a altura, nem o porvir, nada, nem os anjos, nem as potestades, nada nos separará do amor de Cristo. Olha, isso é uma convicção. Quem nos separará? Pois que aquele dizia, o seu estandarte era o amor. Me me convidou à sala do banquete, e o seu estandarte era o amor. Nada nos separará do amor de Cristo. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a algumas coisas. Sujeitos a muitas coisas. Então, aqui estamos sujeitos a perdermos o de mais importante, se não nos mantermos firmes. Mas se nós nos mantermos firmes, estamos a qualquer momento nós adentrarmos para morar com Cristo, e esse encontro nada mais, aqui nada mais nos separará, nem nada e nem ninguém nos separará de Cristo. Então, quando fala desse encontro, dessa celebração, que é um grande encontro onde vamos viver para sempre com Cristo, isso se trata da eternidade. É viver a eternidade com Cristo, viver para sempre com Cristo, e nada mais nos separará. Glória. Então, por isso eu sempre digo, opinemos e lutamos para, esforcemos-nos para viver para sempre com Cristo na eternidade, porque a opção é do homem, de viver a eternidade com Cristo ou sem Cristo. É importante destacar, porque enquanto isso estiver acontecendo no céu, a terra está um caos. A terra está passando por um momento de grande tribulação. A terra está passando, como se diz, como a cana passa no moinho. A ira de Deus está sendo derramada na terra, sobre aqueles que não quiseram a Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo, que zombaram dos pregadores. E o outro objetivo é expurgar o pecado de Israel e trazer Israel para perto de Deus. Esse é o objetivo. Mas vamos em lições mais próximas, mais na frente, falar sobre a próxima lição. Por exemplo, vamos falar sobre a grande tribulação. A terra está um caos, mas a igreja está no céu, como se diz aqui, como está escrito aqui em Apocalipse 19,
capítulo número 19, versículo número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A igreja se aprontou, a igreja se ornamentou, e agora entrou para a boda do Cordeiro, e se alegrou. Falar de bodas é falar de alegria, de júbilo. Júbilo é falar de alegria, né? É momento de grande satisfação, momento de glória, como dizendo aqui, alegramos e demos de glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Momento de júbilo, né? Como está aqui no primeiro ponto, é o que estamos falando. A ocasião em que Cristo e a igreja se tornarão o centro das atenções dos seres celestiais. Coisa maravilhosa. Imagine que os anjos, né, o centro das atenções, recepcionando a igreja com aquela maior alegria. Irmãos, é muito glorioso pensar nas coisas do céu. Mas vamos para frente. Momento de encontro sublime. Olha, vai ser o momento do encontro mais sublime. Imagine que nosso primeiro encontro com Cristo foi quando aceitamos a Cristo pela fé. Resolvemos a servir a Ele pela fé. Hebreus capítulo número 11, versículo 1, diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e daquilo que se espera. Então nós não vemos Cristo agora face a face, mas nós vemos Ele pela fé. Adoramos a Ele pela fé. Servimos a Ele pela fé. Né? Aguardamos as coisas que se esperam, aguardamos o arrebatamento da igreja pela fé. Aguardamos o tribunal de Cristo pela fé. Aguardamos as bodas do Cordeiro pela fé. Então, pela fé, nós aguardamos tudo isto aqui. Né? Sermos glorificados pela fé. Sermos transladados pela fé. Então, podemos dizer, o nosso maior segundo encontro, podemos dizer, será aquele do arrebatamento da igreja, onde está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. Aí um encontro do Senhor nos ares. Né? Então nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Lá vamos ser convidados ao tribunal de Cristo, sermos galardoados, presenteados por Ele. Né? E depois convidados às bodas do Cordeiro, onde vamos contemplar Cristo face a face. Viver com Cristo para sempre. Glória seja dado o nome do Senhor. O segundo objetivo da lição é explicar as bodas do Cordeiro como um vínculo matrimonial. Então, como eu falei para os irmãos, um noivado lá no Oriente Médio era tão sério quanto um casamento. Né? O casamento é uma instrução divina, constituída no princípio, antes da formação da sociedade. Então, da sociedade humana. Veja que o casamento ele é uma instituição divina, é um princípio divino. Não é? Deus instituiu o casamento, antes mesmo de haver a sociedade. Está lá um casal e diz assim, deixará o homem pai e mãe e uniciar a sua esposa. Deus foi o primeiro pastor a celebrar o primeiro casamento, dando ali o primeiro passo, né? Para que, como disse Jesus, como eu fiz, façais vós também. Então aqui está o casamento instituído por Deus. Isso é coisa gloriosa. Então o mais maravilhoso dos casamentos está por vir. O mais maravilhoso dos casamentos está por vir. Então observe. Jesus profetizou acerca dele por meio de parábolas. Mateus capítulo 22, versículo número 2. Mateus 25, versículo 1. Lucas 12, 35 ao 36. Então, o maior de todos os casamentos está para acontecer, chamada de bodas do Cordeiro. Quem é o anfitrião da festa? Isso é muito interessante. O anfitrião da festa é o próprio Deus, o Deus Pai, é o anfitrião da festa. Isso está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 16 ao 23. Deus é aquele que vai convidar, né? Vai preparar a festa e vai mandar o seu súdito convidar as pessoas para fazer parte deste banquete tão maravilhoso. Então,
Aqui no terceiro tópico o terceiro ponto do segundo tópico, falamos aqui sobre a identidade do noivo. O apóstolo Paulo, a respeito da igreja, escreveu: porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui era ensinar a igreja a se manter pura, como uma noiva que se prepara para encontrar com o esposo, com o seu noivo. Prepara para o dia de casamento. Então, essa era a preocupação. 2 Coríntios 11, versículo 2. Manter puro, manter firme na presença de Deus. Para quê? Aguardamos esse dia glorioso. Guardamos esse dia tão maravilhoso que está para acontecer. Essa festa tão maravilhosa que está para acontecer. Amém? Então vamos seguir um pouquinho mais além. Na cerimônia de casamento, o marido é separado para a esposa e a esposa é separada para o marido. Qualquer interferência nesse arranjo feito por Deus é pecaminosa. Nos dias de hoje, Cristo está purificando a sua igreja pelo ministério de sua palavra. Então observe que há uma certa purificação. Está falando aqui na nossa linguagem. O esposo se prepara para a esposa puro, ela também se mantém pura para esse relacionamento. Então qualquer coisa que interfira nesse arranjo ou que queira assim manchar, isso é um pecado. Um pecado que mancha aquele princípio divino. Então por isso que nós, trazendo para a igreja, temos que se manter puro, fiel, para que esse dia está para acontecer. Então nos dias de hoje, Cristo está purificando a sua igreja. Como? Através da sua palavra. Agora isso precisa de pessoas determinadas verdadeiramente para ensinar a palavra. Então por isso nós pastores temos essa preocupação de ensinar a igreja, de ensinar a palavra de Deus pura, genuína, fiel e verdadeira, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai até as juntas e medulas, apta para discernir as intenções e o pensamento do coração, vai até a divisão da alma, é a única que penetra sobre a divisão da alma e do espírito. Quando falamos de alma e de espírito, falamos de duas coisas distintas, porém inseparável. Olha que coisa interessante. Porém inseparável. Então, somente a palavra de Deus tem o poder de penetrar sobre a divisão da alma e do espírito. E hoje ela é purificada através da palavra de Deus. Então, por isso não desprezemos a palavra, não desprezemos o ensinamento da palavra de Deus. Eu fico olhando pessoas que ele não preocupa em estar nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, como uma pessoa dessa procura se purificar se ele não procura aprender da palavra de Deus? Se a palavra é quem nos regenera, quem nos purifica, quem liberta. Então, a palavra é aquela que tem poder de trazer a purificação. Então, vamos procurar a cada dia nos purificar por meio da palavra. Então, observe que o terceiro objetivo, correlacionar os eventos que acontecerão nas bodas do Cordeiro com o casamento judaico. Então aqui nós estamos no terceiro tópico da lição, a cerimônia de casamento. O Novo Testamento retrata o relacionamento entre Cristo e a igreja, segundo as características de um típico casamento no Oriente Médio. Tais casamento consistia em 3 estágios distintos. E aqui nós observamos que temos o primeiro estágio, o noivado. O primeiro estágio era o noivado, aonde o pai da noiva fazia aonde o pai do noivo procurava o pai da noiva e fazia um contrato de casamento com as partes ainda muito novas. Aí até mesmo, na vez não tinha nem nascido ainda. No Oriente Médio eles faziam isso. E faziam um contrato diante de um juiz. Que coisa interessante. Diante de um juiz, podemos dizer, diante do tribunal. E no momento
Aquele contrato estava firmado, o pai pagava o dote, não é? Fazia o contrato com a noiva, com o pai da noiva, depois pagava o dote e esperava o momento da apresentação, de agora e depois ir buscar a noiva no momento certo. Olha só, a noiva já foi escolhida, o pai escolhia a noiva, né? A noiva já foi escolhida. Efésios capítulo 1, versículo número 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, qual é o objetivo aqui? A noiva já foi escolhida, a noiva é a igreja. E agora, para a igreja, quando chegar no dia de ela buscar a noiva tinha que estar preparada, pura. Tinha que estar bem preparada, esperando aquele momento. Eu sempre costumo dizer que no Oriente Médio, quando era feito o contrato de noivado, muitas das vezes o noivo se ausentava da noiva para trabalhar, para preparar a casa. E o amigo do noivo se encarregava de ir para a casa da noiva. E quando ele chegava na casa da noiva, ele, por exemplo, levava presentes, porque o noivo enviava presentes. Esse presente seria joias para que a noiva se ornamentasse, se preparasse para o dia do casamento. Só que a noiva se encarregaria de fazer um banquete para o amigo do noivo. E esse banquete representava e identificava que a noiva dizia com aquele banquete que o relacionamento, o contrato feito estava de pé. A aliança que ela fez com o noivo estava de pé. O amigo do noivo voltava, dizia para o noivo: olha, ela fez o banquete, está tudo ok. E aprendemos o que aqui? Quem foi o noivo que veio e fez esse contrato? Jesus Cristo. E se ausentou para preparar a casa, João 14. Então, quem é o amigo do noivo que vem visitar a noiva e traz presente? Espírito Santo. O que é, assim, podemos dizer, o que é esses presentes? Dons espirituais. E o banquete que a noiva faz? Esse banquete nós podemos relacionar à ceia, Santa Ceia do Senhor. É um dos maiores banquetes feitos na terra. A maior demonstração de fidelidade, de comunhão, em que a igreja está aguardando Jesus. Então, quando alguém negligencia a ceia por qualquer motivo, ele está dizendo que a aliança está quebrada. Então a ceia é algo muito sério. Então quando vamos para a Santa Ceia, celebramos, ali estamos demonstrando que estamos, por amigo do noivo, que nós estamos dando um banquete e dizendo para o amigo do noivo: olha, fala para o meu noivo que a aliança está de pé. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva esperando o noivo com o coração cheio de amor, dizendo assim: ora vem, esperando com bastante ansiedade, podemos dizer assim, ansiosa pela vinda de Cristo. O dote já foi pago, não é? O dote já foi pago, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados com bom preço, Cristo pagou lá na cruz do Calvário o dote, nós estamos quitados, a dívida foi quitada, nós estamos esperando só o momento agora isso aqui que me chama a atenção, né? Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O que é glorificar a Deus no nosso corpo? Manter uma vida de santidade, pureza espiritual, firme, obedecendo a palavra de Deus, aguardando este momento glorioso. Então, tem o momento da apresentação. No devido tempo, o pai do noivo enviava os seus servos, munido do contrato anteriormente firmado, à casa da noiva. Os servos então levavam a noiva para a casa do pai do noivo. Quando tudo estava pronto, o pai da noiva passava a mão de sua filha ao pai do noivo, que por sua vez passava a mão da moça a seu filho. Olha, coisa maravilhosa. O encontro da noiva com o noivo. Isso está muito perto, irmãos. A qualquer momento nós vamos chegar lá. A qualquer momento nós estamos prontos para encontrar com o nosso Senhor. A noiva será levada à casa do pai.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que, aonde eu estiver, estejais vós também. João 14, capítulo 2. João 14, podemos dizer assim, capítulo 14, versículo 2 a 3. Né? Me perdoe ali pelo engano. Então observe que ele foi preparar, a noiva será levada à casa do Pai. Jesus confirmou isso assim: eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Disse assim: ele vou preparar, e quando eu preparar eu virei outra vez. Interessante na ilustração que eu falei, que o noivo não falaria o dia de vir, ele se ausentaria. A qualquer momento ele poderia vir ao encontro da noiva, né? A qualquer momento. Glória seja dada em nome do Senhor. Então observe que em celebração de casamento, na nossa cultura, por exemplo, o noivo está nos pés do altar, enquanto o pai entra com a noiva, o noivo se desloca para ir ao encontro da noiva, o pai entrega a noiva, né, para o noivo, e ele volta para os pés do altar. E aí vamos ser convidados, né, o tribunal de Cristo, sermos galardoados, e depois sermos convidados à sala do banquete. E o seu estandarte era o amor. A celebração, depois de realizada as partes privadas, né, do ritual, tinha início-se o banquete público. Esse banquete está para acontecer, irmãos. A qualquer momento nós vamos chegar lá, sermos convidados, repito, sermos convidados à sala do banquete. Né? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos encha da graça, que Deus nos dê entendimento e sabedoria, e que se mantermos puro, fiel, para esse dia glorioso que está para chegar. Deus abençoe, em nome de Jesus.